Estamos fazendo uma minissérie de mensagens a respeito da nossa missão como igreja. A igreja é em missão. Nós existimos não apenas para nos reunir, para cultos, mas existimos para algo além disso, não só a adoração a Deus. E falamos já a respeito do que é o Evangelho, em 1 Coríntios 15. Essas mensagens aos poucos estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube da nossa igreja, então basta procurar lá no canal do YouTube, os meninos têm colocado lá. Semana passada falamos sobre João, capítulo 13, sobre o amor de uns para com os outros e como isso atrai as pessoas para Jesus. E hoje vamos tratar João, capítulo 17. Então, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 17. Se Deus permitir, os versículos aos quais nós vamos nos dedicar são versículos 14 até 19. João 17, 14 a 19. João 17, versículos 14 a 19 dizem assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Afastamento ou assimilação. Nos últimos 2000 anos, grande parte da igreja esteve dividida entre esses dois extremos, afastamento ou assimilação, em relação ao relacionamento da igreja com o mundo. Eu vou explicar isso. Houve aqueles que, movidos por boa intenção, preservar a santidade, preservar o relacionamento com Deus. Esses, movidos por essa boa intenção, acabaram se afastando do convívio com os descrentes, a ponto de talvez até viverem isolados, como se estivessem cercados por uma bolha evangélica. No passado, crentes foram viver nos desertos, longe das cidades. Outros acabaram criando monastérios em florestas. Muitos se esforçaram em cortar relações com os incrédulos, para não se contaminarem com os pecados dos incrédulos. Mas isso não é só lá no passado. Hoje em dia há muitas pessoas que fazem o mesmo. Claro, em menor escala, tem pessoas que não fazem o extremo de ir para lugares distantes e viver como um eremita no deserto. Mas hoje em dia há crentes que escolhem apenas ambientes cristãos para estar. Apenas ambientes cristãos para morar, para frequentar. Querem apenas estar cercados de outros crentes ou vivem apenas dentro da igreja em programações o tempo todo, manhã, tarde e noite, todos os dias da semana, e o seu trajeto é apenas trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, trabalho, mas nenhum contato com o descrente. Muitos crentes não mantêm qualquer grau de proximidade ou de diálogo com descrentes, talvez nem sabem mais como é conversar com o não crente. Esse é o primeiro oposto, o afastamento. Do outro lado, completamente diferente, ao longo da história também houve aqueles que, também com uma boa intenção, a boa intenção de estar perto dos perdidos, para mostrar Jesus para os perdidos, esses com essa boa intenção acabaram sendo assimilados
pela forma de viver dos descrentes, a ponto de se tornarem parecidos com os descrentes. No passado, ao invés de fugir das cidades, como os outros que fugiram, esses crentes, muitos crentes, foram em direção da cidade. E eles tentaram encontrar um diálogo com a cidade para falar a língua deles, para apresentar Jesus para eles. Mas com o tempo, nesse movimento, alguns acabaram misturando teologia com filosofia pagã. Outros aceitaram as religiões diferentes do cristianismo, totalmente opostas ao cristianismo, tiveram que aceitar essas religiões como meios legítimos de se chegar a Deus, tudo em favor do diálogo. Outros até mesmo acabaram incorporando padrões ou hábitos mundanos e aceitando isso na sua membresia. Hoje em dia não é diferente, a assimilação com o mundo ainda acontece em grande escala. Na intenção de estabelecer um diálogo com os não crentes, muitos acabam diminuindo o evangelho. E diminuem o evangelho para que ele se adapte, para que ele se encaixe na psicologia. Outros diminuem o evangelho para que ele se adapte ao evolucionismo, à teoria do Big Bang. Outros diminuem o evangelho a qualquer outra teoria humanista que tem o homem como centro, a liderança, o formato das igrejas, o formato dos cultos, as pregações, a linguagem acaba sendo absorvida pela sabedoria secular, a ponto de muitas igrejas não terem muita coisa diferente para oferecer para o mundo, porque na verdade se tornou igual a ele. Qual dos dois é o melhor caminho? Afastamento ou assimilação? Em qual desses dois nós estamos? Você, individualmente. Você é alguém que se afasta dos não crentes, ou você é alguém que, por estar tão perto deles, se tornou como eles? E nossa igreja? Em qual desses opostos nossa igreja está mais perto? Será que não existiria uma outra forma mais sábia e mais bíblica de nós nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor, sem que a gente acabe fugindo do mundo e também sem que a gente seja controlado pelo mundo? Bom, vamos descobrir o que Jesus tem a dizer a esse respeito. Ele é o dono da igreja. Certamente ele tem orientação para nós a respeito disso. Como nós vimos na semana passada, esses capítulos de 13 até 17 de João, eles compõem um dos trechos mais profundos, teologicamente falando, de todo o Novo Testamento. Aqui nós vemos as últimas palavras de Jesus, ditas naquela última noite, antes de ser traído. No dia seguinte ele seria crucificado. Jesus começa o capítulo 13 lavando os pés dos discípulos. Eles participam da Páscoa de forma antecipada na quinta-feira. Judas sai para traí-lo e Jesus então fica a sós com os 11. E então Jesus fala com eles a respeito de Deus. Até que no capítulo 17, Jesus inverte a conversa e ele começa a falar com Deus a respeito dos discípulos. No capítulo 17, que é o ponto mais alto dessa noite, Jesus ora. E através da oração de Jesus, nós somos introduzidos à intimidade que Jesus tinha com o Pai. Nós somos como que mosquinhas que estão sobrevoando e ouvindo essa conversa. Muitos teólogos concordam que esse trecho é chamado de o templo do Novo Testamento. E o capítulo 17 de João como o Santo dos Santos. O que acontecia no Santo dos Santos? Era o lugar mais santo, preservado, separado de todo o templo. A cada passo que se dava, se caminhava para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava para se encontrar com Deus em favor do povo, sacrificar a Deus lá dentro. E o que nós estamos vendo no capítulo 17 de João, poderia ser chamado de o Santo dos Santos da Nova Aliança. Nós estamos diante do sumo sacerdote Jesus, face a face com Deus, em oração. E o que Jesus está falando com o Pai? Sobre o que ele está orando? Olha o capítulo 17, no versículo 20. 17 e 20.
Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Aqui nós descobrimos que Jesus não está orando apenas por aqueles 11 homens, mas Jesus está orando por nós. Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você nesse texto. Seja o que for que Jesus tenha dito naquela noite para o Pai, tem a ver conosco. E sobre o que Jesus disse nessa oração? No trecho que nós vamos estudar hoje, lemos versículos 14 até 17, Jesus está falando sobre o nosso relacionamento com o mundo. Como é que discípulos de Jesus devem lidar com o mundo? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa visão? Qual deve ser a nossa postura perante o mundo? Nós podemos resumir as palavras de Jesus aqui em 3 afirmações. A primeira afirmação é que discípulos de Jesus são odiados pelo mundo. Versículo 14. Segunda afirmação é que discípulos de Jesus precisam ser protegidos e santificados no mundo. Versículos 15 até 17. E a terceira afirmação de Jesus é que discípulos de Jesus são enviados ao mundo. Versículos 18 e 19. Vamos para a primeira afirmação sobre o nosso com o mundo. Versículo 14. Discípulos de Jesus são odiados pelo mundo. Olha o que Jesus disse no versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O nosso texto começa com uma afirmação. Jesus diz que durante o seu ministério com aqueles homens, ele deu para eles a palavra de Deus. Isso significa que os ensinamentos de Jesus não partiram da própria opinião dele, da imaginação de Jesus. Quando Jesus falava aos homens, ele estava transmitindo aquilo que Deus tinha a dizer. E como é que aqueles discípulos reagiram às palavras de Jesus? Um pouquinho antes, nesse capítulo, Jesus disse. Olha o versículo 6 desse capítulo. Do versículo 6 até o versículo 8. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quando aqueles discípulos ouviram o que Jesus tinha a dizer, Jesus diz, eles guardaram as minhas palavras. Eles receberam as minhas palavras como palavras que vinham do próprio Deus. Eles creram que Deus tinha enviado Jesus. Interessante. Discípulos de Jesus são aqueles que não só sabem das palavras de Jesus, mas são aqueles que ouvem as palavras de Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que acreditam naquilo que Jesus diz e acreditam que aquilo que Jesus diz é o que Deus diz. Então, se você afirma que tem algum tipo de interesse em Deus, se você afirma que ama a Deus ou que quer se aproximar de Deus, mas você ignora o que Jesus diz, você não segue Jesus, você não dá ouvidos ao que Jesus diz, então, na verdade, você ainda não encontrou o Deus verdadeiro e nem vai encontrar. Porque aquilo que Deus quer que nós venhamos a dar ouvidos, está na boca de Jesus. Dê ouvidos a Jesus, porque ao ouvir a Jesus você está ouvindo a Deus. E se nós fizermos isso? E se nós dermos ouvidos ao que Jesus diz? O que vai acontecer? Provavelmente o mesmo que aconteceu com aqueles primeiros discípulos. No versículo 14, Jesus disse, o mundo irá odiá-los. Antes de nós pensarmos um pouco a respeito desse ódio, nós precisamos descobrir o que mundo significa no versículo 14. Ao todo, nesse evangelho, João citou 80 vezes essa palavra. A palavra aqui é cosmos. 80 vezes é quase a metade das ocorrências dessa palavra em todo o Novo Testamento. João escreveu metade da palavra mundo no Novo Testamento. Então, para João, é muito importante essa palavra também. E na maioria das vezes em que ele escreve essa palavra nesse evangelho, ele está se referindo a uma oposição a Deus. Mundo, na maior parte das vezes, é um sistema de oposição a Deus. Eu explico isso. E vou explicar com base no próprio texto de João. Lá no capítulo 1, versículo 10, rapidamente, volte seus olhos lá para o capítulo 1.
Capítulo 1, versículo 10. Comecinho do livro. João 1, 10, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João nos diz que tudo começou quando Deus criou o mundo. O que esse mundo fez? Esse mundo não o conheceu. Nós sabemos do que João está falando aqui. João está falando que no princípio Deus criou a humanidade, para que a humanidade pudesse desfrutar de um relacionamento de intimidade com Ele, exclusivo dentro do jardim do Éden. Enquanto se relacionava com Deus, a humanidade estaria debaixo do reinado de Deus, obediente à palavra de Deus, mas os nossos primeiros pais, como nós lemos no catecismo, preferiram se rebelar contra Deus. Adão pecou. E com o pecado de rebeldia, as criaturas de Deus queriam viver no mundo de Deus, mas sem o próprio Deus. Seriam eles mesmos seus deuses. Seriam eles mesmos os seus senhores. Bom, tudo deu errado quando eles começaram a fazer isso. Eles não encontraram o que queriam. Não encontraram satisfação, prazer, felicidade. Pelo contrário, vergonha, aflição e dor. Por causa do que fizeram, Deus os castigou com o exílio fora do jardim do Éden, longe da presença de Deus. Desde então, todos os homens nascem nessa condição, longe de Deus, e também nascem em oposição a Deus. Todos os homens, em todas as épocas, querem ser donos da sua própria vida. Todos querem ser seus próprios deuses. Nós também somos assim. E nesse desejo de controlar a si mesmo, de fazer a sua própria vontade, o homem amarga dor e sofrimento. Mas apesar dessa ofensa tão grande, Deus não desistiu da humanidade. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Ainda no capítulo 1, versículo 29, nós temos as palavras de João Batista a respeito de Jesus. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a mesma palavra. Jesus, o próprio Filho de Deus, Deus em forma humana, veio a essa terra, veio a este lado do jardim, do lado de fora do jardim, para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado dos homens que estão em rebeldia contra Deus. Ele veio para acabar de uma vez por todas com essa rebelião. É aí que nós chegamos ao capítulo 3 de João. João 3, 16. Lembra desse texto? A palavra mundo está lá também. João 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Apesar da oposição da humanidade, Deus a ama. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, para que através do seu Filho os homens pudessem ser salvos e os homens pudessem retornar de uma vez por todas à presença de Deus na vida eterna. Porém, olha os versículos 19 e 20 desse capítulo. 3, 19 e 20. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Apesar da oferta de restauração, as pessoas amaram e ainda hoje amam mais os seus pecados, mais a sua rebeldia, do que a possibilidade de viverem com Deus na luz. As pessoas preferem as trevas do que a luz. É por isso que o mundo, as pessoas que estão em rebeldia, estão em oposição contra Deus, odeiam Jesus. Por que elas odeiam Jesus? Um pouco mais à frente, no capítulo 7, Jesus mesmo diz:
7, 7. João 7, 7. Jesus está falando aos seus irmãos que não criam nele. Nesse momento da sua vida, nem a sua família acreditava nele. Olha o que Jesus diz em João 7, 7. O mundo não pode odiar vocês, que não creem em mim, mas a mim ele odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Jesus está dizendo, por que as pessoas o odeiam? Porque ele revela toda a feiura dos homens. Jesus expõe todos os seus pecados. E diante dessa exposição, ao invés de gritarem por socorro, os homens preferem tapar a boca de Jesus. Preferem calar aquilo que ele diz, para continuar reinando sem Deus. E na verdade, odiar a Jesus é o mesmo. Olha o capítulo 15. Um pouco mais à frente, chegando de volta ao nosso capítulo 17. O que significa odiar a Jesus? Capítulo 15, versículo 23. (15, 23). Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Odiar a Jesus é o mesmo que odiar a Deus. É por isso que em João 17, 14, Jesus disse que este mundo, as pessoas em rebeldia contra Deus, mesmo aquelas que conhecem a palavra de Deus, mas não se submetem a Jesus, é por isso que este mundo odiou e odeia os seus discípulos. Por quê? Lembra que os discípulos de Jesus são aqueles que receberam a palavra de Jesus como palavra de Deus? Foi isso que Jesus disse no começo do capítulo 17, perdão. Bom, por terem recebido a palavra de Deus, esses discípulos deixaram de fazer parte deste mundo de rebeldia. Aqueles que se submetem à palavra de Jesus continuam sendo seres humanos, não passaram a se transformar em alienígenas ou super-homens, nada disso. Continuam sendo seres humanos, caídos, que pecam, mas ao invés de fazer parte do grupo de pessoas que se opõem a Deus, agora esses que ouviram a palavra de Jesus passaram para o lado daqueles que se submetem ao reinado de Deus. Os que dão ouvidos à palavra de Jesus estão vivendo como aqueles que deveriam ter vivido lá no princípio, se submetendo à palavra de Deus. Essa é a primeira afirmação sobre o nosso relacionamento com este mundo. Discípulos de Jesus são odiados pelo mundo. Aquilo que nos identifica como discípulos de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, se submeter à palavra de Jesus, é exatamente o motivo que nos faz experimentar o desamor das pessoas. As pessoas não estão a fim de se submeter a Jesus, como você se submete. Sabe o que isso significa? Significa que nós não podemos nos iludir. Enquanto nós estivermos nessa terra, convivendo com pessoas que estão em rebeldia contra Deus, mesmo que não digam, à medida em que nós vamos nos submetendo cada vez mais à palavra de Deus, vamos sendo mais parecidos com Jesus, nós vamos ser cada vez mais odiados pelas pessoas, como Jesus foi. Isso é inevitável. Não tem como você se esconder dentro de uma rocha, numa caverna, e fingir que isso não acontece. Isso vai acontecer. Jesus foi crucificado por causa de quem era. Jesus foi crucificado por causa daquilo que ele disse. O que você espera que o mundo faça com aqueles que seguem ele? É só olhar para a história. Olhe como os crentes do passado foram tratados quando levaram esse negócio de Jesus a sério. Portanto, quando você enfrentar o ódio das pessoas, não se surpreenda. Não espere amor. Essas pessoas odeiam o seu Senhor. Não espere dessas pessoas compreensão, porque elas não entendem você, porque elas não se submetem à palavra do Senhor, como você se submete. Mas também quando você enfrentar o ódio das pessoas desse mundo, porque você está seguindo Jesus, fique de olho aberto, para que você também não volte a fazer aquilo que fazia antes de conhecer Jesus.
Naquela época você vivia em rebeldia contra Deus. Você praticava obras más, obras das trevas. Mas você foi resgatado desse mundo. Você passou de lado. Então, tome muito cuidado para que, por medo de ser odiado, você comece a fazer aquilo que o mundo faz e receba o aplauso das pessoas. Você já não faz mais parte desse mundo. Você faz parte de um mundo muito melhor. Um mundo de obediência a Deus. Essa foi a primeira afirmação. Discípulos de Jesus são odiados pelo mundo. A segunda afirmação sobre o nosso relacionamento com o mundo está nos versículos 15 até 17. Discípulos de Jesus precisam de proteção e santificação no mundo. Discípulos de Jesus precisam de proteção e santificação no mundo. Olha os versículos 15 até 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A partir de agora, no versículo 15 e no versículo 17, Jesus faz dois pedidos a Deus em relação àqueles discípulos, mas como nós vimos no versículo 20, também em relação a nós, aos discípulos, aos que creem em toda a história. Eu quero que você perceba, se estes são pedidos de oração feitos pelo próprio Senhor Jesus, nos seus últimos momentos de vida, então nós podemos ter certeza que essas coisas são importantes. Sim ou não? São muito importantes. Nós precisamos dessas coisas. Por quê? Observe o que está no meio desses dois pedidos, versículo 16. Você reparou? Jesus repetiu essa frase. Ele já tinha dito no versículo 14. Mas ele diz, mais uma vez, esses discípulos não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Queridos, isso só pode significar uma coisa. Pelo fato de viverem no mundo, esse mundo que é rebelde contra Deus, apesar dos discípulos de Jesus não mais participarem dessa rebeldia, agora eles estão do lado de Deus. Os discípulos de Jesus precisam desesperadamente do que ele está pedindo aqui, porque sem essas duas coisas, a vida de um discípulo nesse mundo se torna muito perigosa e na verdade se torna insustentável. Sem isso que Jesus está pedindo, certamente o discípulo de Jesus vai cair em armadilhas, ele vai tropeçar, ele vai pecar e ele vai estagnar e ele vai voltar a ser parecido com o mundo. Que coisas são essas? Pelo que Jesus está pedindo, do que nós mais precisamos vivendo nesse mundo, dois pedidos. Primeiro pedido, versículo 15, proteção contra o mal. Proteção contra o mal. Uma coisa, Jesus deixa claro para Deus, e aqueles discípulos estão ouvindo a oração de Jesus, então o que Jesus está dizendo aqui também é para os discípulos. Ele quer que eles ouçam. E não é só para aqueles discípulos, ele quer que a gente também leia. É para nós. E Jesus deixa muito claro no versículo 15, Deus, o meu desejo não é que o Senhor os tire do mundo. Gente, isso é muito interessante. Porque para muitas pessoas, e talvez isso vai confrontar algumas das suas orações, para muitas pessoas, a primeira reação ao ouvir que o mundo nos odeia, seria, Senhor, dá um jeito nesse mundo. Então me protege do mundo. Ou faz o seguinte, Senhor, me tira desse mundo. Se essas pessoas estão em oposição contra o Senhor, então por que eu viveria nesse mundo hostil? O Senhor já me salvou. Me tira daqui, Deus. Eu não suporto mais viver nesse mundo de oposição contra o Senhor. Bom, certamente Deus tem o seu propósito para nos manter aqui. Mesmo que as pessoas nos odeiem, Jesus está dizendo que nós não deveríamos fugir das pessoas. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Mas por enquanto basta saber que Jesus espera que nós convivamos com pessoas que o odeiam e que também nos odeiam. Essas pessoas não são o nosso maior problema. Mas para que isso aconteça, para que a gente viva entre elas, Jesus diz que precisamos de proteção. E aí ele faz o pedido no versículo 15. Guarde-os do mal. A palavra guardar aqui traz a ideia de você manter algo da mesma maneira com que você encontrou quando você chegou. Então pensa aqui numa mãe que pede para que seus filhos arrumem
os brinquedos depois de brincar a tarde toda. Eu quero do jeito que estava. Ou pensa num pai que deixou o filho entrar no escritório, na oficina, e fala, você pode ficar de olho aí, brincar numa coisinha ali, mas depois guarda tudo, do jeito que estava. Nós precisamos, segundo Jesus, ser mantidos do jeito que Jesus nos deixou. Nós precisamos nos manter atentos e obedientes, submissos à palavra de Deus. Foi assim que Jesus deixou aqueles discípulos. E por quê? Qual que é o perigo que nós enfrentamos nesse mundo? Além do ódio das pessoas, existe algum outro perigo? O que poderia fazer ou tentar nos fazer voltar para aquela velha vida de pecado que nós vivíamos? O que tem a intenção de nos afastar de Deus, de ignorarmos a palavra de Deus? Jesus diz, o mal. O mal tem essa intenção. Nos escritos de João, quando ele cita essa palavrinha, principalmente nas suas cartas, fica muito claro que João está se referindo a Satanás, o nosso inimigo, o diabo. O diabo é o nosso adversário e ele vai fazer de tudo para nos afastar de Deus e da palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para que a gente volte para aquela vida de pecado, principalmente quando a oposição das pessoas começar. Ele vai atacar, e ele vai atacar. E ele só vai se dar por satisfeito quando recuarmos. É por isso que nós não podemos nos enganar. O nosso inimigo, ou os nossos inimigos, não são as pessoas deste mundo. Apesar de que, muitas vezes, elas nos fazem sangrar. O nosso inimigo é aquele que lidera essa rebelião. O nosso inimigo é Satanás, o príncipe deste mundo. Lembra dessa expressão? Muitas vezes as pessoas nos fazem sofrer, mas no final das contas, é o inimigo das nossas almas quem orquestra e quem deseja o nosso sofrimento. E como nós podemos nos manter firmes diante dos ataques do mal? Segundo Jesus, só Deus pode nos fazer ser mantidos da forma com que Ele nos deixou. Em outras palavras, nesse sentido que Jesus está dizendo, não depende de nós, é obra de Deus. Nós não precisamos combater o diabo. Tem irmãos que acham que precisam. Tem irmãos que querem ir atrás do endemoniado. Tem irmãos que querem mapear as zonas onde o demônio atua e convida o demônio para participar dos seus cultos. Jesus está dizendo que vocês não têm poder nenhum em vocês. Ele está pedindo para o Pai guardá-los. A única coisa que nós podemos fazer contra o diabo, a semelhança de Jesus, é orar ao Pai. Pai, continue nos protegendo do maligno, para que a gente viva nesse mundo que está contra Deus, esse mundo de rebeldia a Deus, de forma fiel à palavra. Nós precisamos de proteção contra o mal, e nós devemos orar por isso também. O segundo pedido que Jesus faz está no versículo 17. É o pedido por santificação. Santificação pela palavra. Para que a gente viva nesse mundo, esse mundo de pessoas hostis a Deus e hostis a nós, esse mundo que é o campo de ação de Satanás, que quer nos fazer proceder na nossa fé, Jesus diz, os seus discípulos precisam de santificação. O que isso significa? A palavra que Jesus usa aqui pode ter duas implicações. Pode significar você ser dedicado para o uso exclusivo de Deus, e pode significar você ser mais parecido com Deus. Ser cada vez mais santo, mais perfeito, à medida em que você vai dizendo não para o pecado e sim para a santidade. Pois bem, o que é capaz de nos dedicar ao serviço a Deus e ao mesmo tempo nos tornar mais parecidos com Deus? Jesus diz, é a verdade. A verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A respeito desse tema, eu queria que você voltasse os seus olhos rapidamente para duas passagens nesse livro, que nos explicam um pouco mais a respeito disso. João 14, 6. Capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para que alguém encontre vida na presença de Deus. Mas como é que alguém descobre esse caminho? Através do próprio Jesus, que é a verdade. Queridos, percebam, Jesus é a palavra de Deus encarnada, a própria verdade de Deus em pessoa. Quando você volta um pouquinho mais, lá no capítulo 8, olha o que Jesus disse a respeito da verdade. Capítulo 8, versículos 31 e 32. Provavelmente você vai lembrar de campanha política aqui. Mas como esse texto foi mal interpretado nas campanhas políticas. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só é discípulo de Jesus, diz ele, aquele que permanece na sua palavra, aquele que abraça a sua palavra de uma vez por todas e não abandona a palavra pelo resto da sua vida. Só é discípulo quem faz isso. E o que acontece com alguém que se agarra à palavra de Jesus e não solta mais? Ele diz: enfim, você vai encontrar a verdade. E essa verdade vai te libertar da escravidão ao pecado, te libertar da escravidão às trevas, te libertar da escravidão ao maligno, a Satanás. A palavra de Deus, encarnada em Jesus, é o que nos acorda, é o que nos desperta para a nossa rebeldia contra Deus, e é o que nos aproxima de Deus. E segundo Jesus, é essa palavra que nos mantém santos, dedicados a Ele, e nos torna cada dia mais parecidos com Deus. Queridos, é nesse momento que nós precisamos perguntar a nós mesmos: o quanto nós desejamos ser santificados pela verdade? O quanto nós oramos por isso? O quanto nós nos dedicamos à leitura da verdade? O quanto nós nos dedicamos ao estudo da palavra? O quanto você conhece dessa palavra que é a verdade? O quanto você permite que essa palavra transforme quem você é? O quanto você coloca em prática o que essa palavra diz? O quanto você se coloca à disposição de servir ao Deus dessa palavra, dedicado a esse Deus? Queridos, as respostas para essas perguntas têm muito a dizer sobre como nós temos lidado com o mundo. Se nós temos vencido o mundo, ou se nós temos sido derrotados pelo mundo. Nós não podemos nos enganar. Para suportarmos o ódio das pessoas e suportarmos os ataques do maligno neste mundo, nós precisamos de proteção e de santificação. Nós precisamos orar por essas coisas. E nós precisamos trabalhar por essas coisas, buscar essas coisas. Chegamos, enfim, à terceira afirmação de Jesus sobre o nosso relacionamento com o mundo. Versículos 18 e 19. Discípulos de Jesus são enviados ao mundo. Discípulos de Jesus são enviados ao mundo. Versículos 18 e 19 dizem assim, João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Lembra que Jesus orou para que Deus não nos tirasse do mundo? Versículo 15, ele disse isso. Por que não? O que é que nos prende a essa vida nessa terra? Essa vida rodeada de ódio, rodeada de descrentes que odeiam a Deus, odeiam a gente. O que é que nos prende nesse mundo em que Satanás quer ver o nosso fim e está trabalhando para nos derrotar? O que é que nos amarra a essa vida? Jesus diz: uma missão. Jesus nos deu uma missão. É isso que ele está afirmando nessa conversa com Deus ainda. Eu os enviei ao mundo. Perceba.
Jesus nos separou do mundo, Jesus nos tirou daquela oposição que mantínhamos contra Deus e agora Ele nos passou para o lado da obediência a Deus. Então Jesus pede para o Pai: Pai, enquanto eles estão no mundo, proteja eles. Proteja eles do maligno, santifica eles. E o que nós devemos fazer então? Enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto nós vivemos aqui até morrermos e um dia estarmos com Deus na eternidade, o que a gente faz? Jesus diz: vocês vão em direção ao mundo. Ao invés de fugir do mundo, ao invés de se isolar dos descrentes, buscando o afastamento do mundo, nós precisamos ir ao encontro do mundo por vontade própria. Decidir ir em direção a Ele. Mas o que eu vou fazer quando eu me encontrar com as pessoas que estão em rebeldia contra Deus e muitas vezes me odeiam também? Será que eu vou praticar aquilo que as pessoas praticam para parecer mais descolado, mais parecido com eles, talvez para eles darem ouvidos à minha mensagem? Houve uma fase na minha vida, na minha juventude, que eu mentia para mim mesmo. Eu ia para a balada para evangelizar. Que mentira, que bobagem. Talvez você está pensando nisso. Eu preciso ir até o mundo, porque lá, enquanto eles estão praticando o pecado, eu vou dizer: não, está errado, vocês não deviam estar fazendo isso. Será que é para participar dos pecados do mundo, voltar para uma vida de trevas, de obras más? Será que eu devo ir em direção ao mundo para me aproveitar do estilo de vida deles e aprovar o estilo de vida deles, dizendo: tem umas coisas legais que vocês fazem? Será que eu devo ir até o mundo para ser parecido com eles, me tornando semelhante a eles de novo? Retrocedendo? Certamente não é isso que Jesus está dizendo. É por isso que Deus ouve a oração de Jesus. Deus nos protege do mal. Deus nos santifica pela sua palavra. Se essas duas coisas estiverem presentes na nossa vida, nós não vamos ser assimilados pelo mundo. Agora, se elas estiverem ausentes, aí... Mas se estão presentes, não vamos nos tornar como eles. Bom, se não é para que a gente se afaste do mundo, e também não é para a gente ser parecido com o mundo, assimilado pelo mundo, qual que é a nossa missão, então? Eu devo ir em direção ao mundo, mas para quê? Bom, a resposta ainda está no versículo 18, Jesus começou dizendo ela. Jesus nos envia ao mundo da mesma forma com que Deus o enviou a este mundo. Ou seja, a missão de Jesus, de se fazer homem, conviver com as pessoas rebeldes dessa terra, para oferecer para essas pessoas salvação, é a mesma missão que nós recebemos de Jesus. Jesus nos deixou nesse mundo com o propósito de nos movermos em direção às pessoas que odeiam a Ele, que também nos odeiam, para fazermos a elas exatamente aquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, queridos, a missão de Jesus é a nossa missão. Jesus é o nosso modelo nessa missão. E se Jesus é o nosso modelo e a missão dele é a nossa missão, como Jesus agiu para que nós pudéssemos ser salvos? Eu quero destacar 4 atitudes de Jesus apresentadas por João nesse evangelho. E nós vamos fazer muito bem se dermos atenção a isso. Primeira coisa que Jesus fez nessa missão foi se fazer homem, como nós. Jesus se humilhou, o verbo se fez carne, Jesus entrou desse lado do jardim, do lado de fora do jardim, como nós, em forma humana, como todos nós. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus aprendeu a falar a nossa língua, Jesus cresceu entre irmãos, Jesus sofreu as dificuldades da vida, enfim, Jesus se identificou conosco. Queridos, é assim que nós devemos tratar as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós devemos nos identificar com as pessoas, devemos mostrar para as pessoas que nós compartilhamos das mesmas necessidades que elas. Muitas vezes as pessoas olham para o evangélico, para o crente, para o discípulo de Jesus, e olham uma pessoa santa que não desce de um pedestal, que se vê superior aos outros. Você nunca vai alcançar o mundo dessa forma. Identificação. Mostrar para as pessoas que nós somos tão humanos quanto elas. Nós temos as mesmas dificuldades, as mesmas lutas.
Todos carecemos do mesmo Deus. Não somos melhores que elas. Identificação. Em segundo lugar, o Evangelho de João nos mostra que Jesus amou as pessoas. Você vê isso em cada conversa que Jesus tinha com cada pessoa que ele encontrava. Ele olhava nos olhos das pessoas, ele gastava tempo com as pessoas, ele as tratava como as pessoas mais importantes do mundo naquele momento. Nós só vamos conseguir cumprir a missão que Jesus nos deu, as pessoas desse mundo, se nós amarmos as pessoas. Se nós tratarmos as pessoas como Jesus tratava as pessoas importam. Sejam pessoas pequenas, crianças, sejam pessoas grandes, sejam pessoas legais, sejam pessoas chatas, sejam pessoas religiosas, sejam pessoas irreligiosas. Todas elas importam para Deus. Deus amou essas pessoas, em oposição a Ele. Em terceiro lugar, no Evangelho de João, nós descobrimos que Jesus anunciou a palavra de Deus às pessoas. Palavra essa que apontava para a salvação do mundo. Jesus não negociou a mensagem, mesmo que isso ofendesse alguns. E ofendeu, tanto é que ele foi para a cruz. Queridos, conforme nós vimos, esse é o maior motivo das pessoas nos odiarem. O fato de nós nos submetermos à palavra de Deus. Elas não se submetem. Então, é natural que elas comecem a nos odiar. Mesmo assim, se nós quisermos ser como Jesus, agir como Jesus, nós teremos de mostrar para as pessoas os seus pecados e apontar para a salvação em Cristo. Em quarto lugar, o Evangelho de João nos mostra que Jesus viveu o que pregava. Jesus viveu o que pregava. Esse é o motivo das pessoas dizerem que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Antes de falar, Jesus vivia aquilo que anunciava. Queridos, as pessoas desse mundo só vão dar ouvidos ao que nós temos a dizer se elas virem em nós um exemplo, mesmo que imperfeito, de alguém que está se submetendo àquela mensagem. Quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, quando nós buscamos obedecer a Deus apesar das nossas fraquezas, as pessoas aos poucos vão percebendo a diferença que Jesus tem feito na nossa vida. Jesus nos deixou nesse mundo, queridos, para que nós anunciássemos a sua palavra de salvação às pessoas, e nós não podemos de forma nenhuma nos afastar das pessoas ou sermos assimilados pelo estilo de vida pecaminoso delas. Mas aqui está o caminho mais bíblico. O caminho mais bíblico é agirmos como Jesus agiu, nos identificando com as pessoas, sem participar dos seus pecados. Jesus não comprometeu a sua santidade ao se identificar com a humanidade, amando as pessoas como pessoas criadas à imagem de Deus, anunciando às pessoas o Evangelho sem covardia, sem medo do ódio, porque ele vai acontecer, é natural que aconteça, e vivendo aquilo que nós pregamos, sem uma vida dupla, sem hipocrisia. De que adianta a palavra de Deus estar na tua boca e a palavra do diabo estar nas tuas mãos? De que adianta o Evangelho sair da sua boca para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, mas o que você faz é o que o diabo aprova? Nós precisamos nos quebrantar e nos arrepender. Por que nós deveríamos fazer tudo isso? Por causa do que nós lemos no versículo 19. Para finalizar o que lemos no versículo 19, Jesus diz que se santificou a favor dos discípulos. Queridos, no pensamento de um judeu dos tempos de Jesus, a primeira coisa que vinha à mente quando ele ouvia a palavra santificado era o que acontecia no templo, uma vez por ano, com o sumo sacerdote. O que acontecia nessa ocasião? O sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, ele oferecia a Deus um sacrifício em favor dos pecados de todo Israel. Mas não era em qualquer lugar que esse sacrifício era oferecido, era no Santo dos Santos, era no lugar santíssimo, onde Deus se manifestava. Por isso, para entrar no Santo dos Santos, era necessário toda uma preparação.
O sumo sacerdote passava por vários rituais de purificação, de consagração, e todas essas coisas simbolizavam a necessidade da pureza que o homem precisa ter para estar diante de Deus. E a estes rituais dava-se o nome de santificação. E o que Jesus está dizendo no versículo 17 para nós? Jesus está dizendo que Ele mesmo se santificou em favor dos discípulos. O que isso significa? Significa que Jesus, o santo e sumo sacerdote, entrou no santuário de Deus para oferecer um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. O sacrifício era Ele mesmo. Ele era o Cordeiro. Por meio desse sacrifício, Deus perdoa os nossos pecados e nos permite nos aproximarmos dEle mais uma vez, como era lá no princípio. É por isso que no versículo 19, Jesus finaliza afirmando: eu me santifiquei pelos discípulos para que eles também sejam santificados na verdade. O sacrifício de Jesus em nosso favor faz com que nós também possamos ter acesso e nos achegar à presença de Deus. É como se Jesus, queridos, depois de ter entrado no Santo dos Santos e oferecido a si mesmo como sacrifício, é como se Jesus abrisse a porta do Santo dos Santos e dissesse: pode entrar. Pode entrar, Deus não vai te consumir. Não há mais condenação sobre você. Você é bem-vindo na presença de Deus. Jesus é o caminho de volta para o jardim. Não o jardim do Éden, mas um jardim muito melhor. Uma nova criação. Um lugar melhor e mais perfeito que aquela primeira criação. E é porque nós temos acesso a essa bênção, acesso a Deus, por termos tido os nossos pecados perdoados, é que nós vamos até os perdidos, para que eles também experimentem o que nós experimentamos. Qual deveria ser a reação, ou melhor, a relação dos discípulos de Jesus com esse mundo? Certamente não de afastamento, e muito menos de assimilação, mas com a atitude de quem está em missão. Estamos em missão. A missão não é a manutenção desse prédio, a missão não é a manutenção dos programas e eventos, a missão não é você se sentir confortável, a missão não somos nós quem determinamos, a missão não somos nós quem definimos o que é a missão. A missão é daquele que criou esse povo, que chamou esse povo, que se entregou por esse povo, é Ele quem diz qual é a missão. E a missão é ir a este mundo consciente de que esse mundo vai nos odiar, ir a esse mundo conscientes de que nós precisamos de proteção contra o maligno, nós precisamos de santificação pela palavra, mas ir a esse mundo em missão, enviados por Jesus, como Ele foi enviado a esse mundo. Queridos, que esse texto nos desperte para a nossa missão, que os braços cruzados não sejam mais vistos entre nós, que as mangas dobradas e os pés dispostos, a boca afiada, todos esses estejam preparados para ir até os perdidos e mostrar que Jesus ama eles. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós somos teus. Se estamos aqui é porque o Senhor nos atraiu, não só a esse culto, mas o Senhor nos atraiu para Jesus. Nós queremos agradecer por isso. Nada em nós era atraente, ainda assim o Senhor nos amou. Por isso, Senhor, nós também entendemos que não temos o direito de definir o que vamos fazer com nossas vidas. Elas estavam perdidas e agora foram encontradas. Antes vivíamos sem Deus, sendo nossos próprios senhores. O Senhor nos resgatou dessa oposição. Então agora vivemos como pessoas que se submetem ao Senhor. Senhor, nos dá graça de nos submetermos à Tua palavra. Nos desperte para a missão que o Senhor nos deu.
E enquanto vamos cumprindo essa missão, aos trancos e barrancos, tropeçando, mas sem parar, o Senhor nos proteja do mal, porque nós estamos entrando em terreno maligno. Satanás não está feliz com as conversões que aconteceram nesse final de semana, não está feliz com pessoas que estão se aproximando do Senhor, não está feliz com a nossa busca por santificação. Então nos guarde dele, nos santifica pela tua palavra, Senhor. Que haja um despertamento nessa igreja, orando por esses motivos e valorizando a Escritura, amando a Escritura, se aprofundando na Escritura, lendo e conhecendo e valorizando aquilo que lê. Que haja um despertamento em nós, Senhor, por santidade, por quebrantamento, por amor ao próximo. Nos conduza, Senhor, nessa missão, porque somos pequenos demais para ela. Mas aprove ao Senhor usar a tua igreja, vasos de barro, frágeis, trincados, cheios de defeitos, de manchas, mas que por meio dessas frestas, por meio desses rachados, o precioso tesouro do Evangelho pudesse brilhar para as pessoas. Então nos usa, Senhor, mesmo quebrados, que ao retornar, o Senhor Jesus não nos encontre desatentos, mas com as mãos sujas de tanto trabalhar. É no seu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Amém.